Vocês me ouvem? Então tá bom. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, né, do capítulo 7 do livro Poder para Mudar a Sua Vida. Ana Márcia me corrigiu que não é Rick Warner, é Rick Warren, que ela fala inglês, eu não, então a gente tem que aprender a tradução certa, tá bom? Esse é um pastor, né, da Califórnia, que é o mesmo autor do livro Uma Vida com Propósitos. Então, ele é conhecido pela sua maneira prática de ensinar as verdades da Bíblia, né, super fundamentado na palavra de Deus, de uma forma prática, para que a gente possa realmente viver aquilo, né? Quando a gente apenas lê, a gente não pratica, não passa de uma leitura que logo a gente vai se esquecer, né? A palavra de Deus diz que aquele que não pratica é como o homem que se olha no espelho e se vira e logo se esquece da imagem que viu, né? Eu estava assistindo esses dias na Ana Castilho, ela tem um canal no YouTube que chama Filipenses 4:8, e ela fala sobre uma série sobre conhecendo mais para amá-lo mais. E o primeiro episódio ela faz junto com uma neurocientista, que é filha de pastor também, e é muito interessante que ela dá 5 técnicas para a gente ler a palavra de Deus e não se esquecer, né? Porque a gente tem alguns campos no cérebro que a gente tem aquela memória ativa, a memória de trabalho, que é a memória que eu decoro um código para colocar quando vem mensagem, eu decoro um número de telefone, eu decoro alguém que me falou alguma coisa agora, mas tem aquela memória que a gente quer se lembrar, né, sempre da palavra de Deus, no momento em que a gente está, né, fazendo alguma coisa, aquilo vem em memória. Então, ela deu 5 técnicas que ela falou que a gente tem que ler a palavra de Deus com atenção. Não é aquela coisa que eu tô lendo, o telefone toca, eu saio, é ler com atenção, é estar naquele momento prestando atenção, né, e imaginando toda aquela história, se concentrando, não é aquela leitura que a gente faz, daqui a pouco dá uma olhadinha no celular, porque isso a gente realmente não vai, né, guardar na cabeça. Vamos ver se funcionou para mim, porque eu nem anotei isso, eu estou falando agora, vamos ver se eu decorei, se eu guardei bem guardado. A segunda técnica que ela fala, para a gente nunca esquecer, é a gente repetir sempre, né? Está sempre lendo, relendo, né? E para que a gente possa aprender pela repetição. Por isso que nunca é demais ler a palavra, mesmo que a gente já tenha lido algum livro, quando a gente lê de novo, a gente aprende outras coisas. Então, a repetição. A terceira coisa, técnica, é a gente fazer associações. Por exemplo, eu estou lendo aqui, na minha Bíblia tem lá, por exemplo, referências de outros livros que vão dizer a mesma coisa, né, de diferentes formas. Ou então, eu gosto muito de dar exemplos. Quando eu falo alguma coisa, eu sempre associo com um exemplo prático, isso faz com que a gente lembre de fato, né, das coisas. Então, essa associação, até trazendo para a nossa vida, né, isso faz com que a gente lembre. A quarta, então, primeiro é ler com atenção, repetição, associação. Ela fala sobre a gente descansar a mente, o dormir, o descansar. Ela falou que mesmo quem lê, relê, lê com atenção, mas não dorme bem, não entra em sono profundo, não descansa aquela área, não consegue, como que ela falou, solidificar aquilo. Então, é muito importante o descanso. Não é à toa que Deus descansou o 7º dia, não porque ele cansou, mas porque ele desfrutou daquilo que ele fez, né? E a última das 5 técnicas é a motivação, é a gente gostar, né? Você está ali de coração. Muita gente às vezes lê por obrigação, e é uma leitura tão chata, né? Que você começa e termina, você só quer acabar, né? Já aconteceu isso comigo. No começo da minha conversão, eu lia por ler, mas se me perguntasse o que eu li, acho que eu nem saberia dizer. Hoje eu prefiro ler um capítulo por dia, mas ter aquilo lá bem guardado e fixado na minha cabeça. Mas esse não era o assunto, mas tudo bem, porque a gente dá livre acesso ao Espírito Santo para falar, né? Então a gente vai falar a respeito do capítulo 7. Hoje nós vamos falar sobre amabilidade, tá? O que é a amabilidade? Ela é um fruto do Espírito, ou seja, ela é nos dada em espírito, não é da carne, não é uma característica da carne, é dada em espírito, tá? A amabilidade é o amor em ação, é quando a gente coloca o amor em ação, tá? Então a gente falou já sobre amor, a gente falou sobre alegria, sobre paz, paciência, e hoje a gente vai falar sobre amabilidade. E é muito interessante essa sequência, né? Primeiro o amor, né? A palavra de Deus diz que Deus é amor, né? Então, como não começar o fruto do Espírito se não fosse pelo amor?
Depois, quem tem amor consegue sentir-se alegre, independente das circunstâncias, né? Lembrando que essa alegria não é uma felicidade. A felicidade, ela depende de circunstâncias. A alegria independe de circunstâncias, né? É alegria na esperança de Cristo. Depois da alegria, só consegue sentir paz quem está alegre, né? Eu tenho o amor de Deus, eu me sinto alegre e com isso eu consigo ter paz, né? E essa paz é proveniente desse fruto do Espírito. E sem a paz eu não conseguiria ter paciência. A paciência, ela é fruto da paz. Quando falta paciência, a gente não deve pedir paciência, a gente deve pedir amor, alegria e paz, né? Que aí, né, a gente, quando tá cheia disso, dificilmente a gente perde a paciência. Então, essa semana eu escutei várias pessoas falando assim, eu não pedi mais paciência, eu pedi para Deus aprofundar o meu amor. E é bem isso. Quando a gente aprofunda em amor, a gente consegue, né, ter essa paciência. Agora a gente vai falar sobre amabilidade. Colossenses 3,12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, né? Então aqui já está dizendo, né? Que nós somos povo escolhido, separado, por isso a gente precisa se revestir disso tudo. A palavra revestir, ela tem no original grego como vestir. Revestir é você se vestir, né? E Paulo está dizendo que a gente deve se vestir disso tudo. Então, por exemplo, quando eu fui me preparar para dar esse estudo, eu estava de pijama, dentro de casa, com frio. Falei, bom, eu vou me vestir de uma forma adequada, certo? Quando a gente acorda de manhã, a gente já sabe qual que é o compromisso que a gente vai ter, a gente vai se vestir de acordo com aquilo que a gente vai fazer, não é verdade? Se eu vou para academia, eu vou vestir uma roupa de esporte. Se for ficar em casa, eu posso me vestir de forma confortável. Tudo a gente vai fazer, vai se vestir de acordo com aquilo que vamos enfrentar no dia. E por que a gente não se veste espiritualmente? Né? Por isso que é importante o devocional ser de manhã. Eu vou me revestir de amor, paz, alegria, né? Amabilidade, paciência. Então, quando eu for me vestir de manhã, eu já posso conversar, Senhor, estou me vestindo, mas revista-me de amor, né? Eu quero hoje, seja o que eu for que eu vou enfrentar, onde for que eu for, eu quero estar vestida também, né, com as coisas do Espírito. Eu quero ter amor, eu quero sair com alegria, eu quero ter paz, eu quero ter bondade, eu quero ter amabilidade. Então, isso é uma atitude, é um posicionamento, é uma escolha. E a gente pode se vestir espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, né? Quando acordamos de manhã, a gente tem essa folha em branco para ver como vai ser o nosso dia. E muitas vezes a gente já acorda atribulada, vendo uma mensagem ruim, assistindo um jornal, né, sanguinário, a gente já fica naquela emoção ruim. E é uma decisão. Então, a hora que a gente acorda, a gente já se reveste com isso tudo, né? Amabilidade é o amor em ação, é algo que se faz, né, propositalmente, é uma demonstração prática de amor, que se pode e se deve exercitar, né? Então, ou seja, é uma coisa que a gente vai exercitar, né, querendo fazer isso, não acontece naturalmente, né? A nossa natureza, ela não é tendenciosa ao amor, ela é tendenciosa ao egoísmo. Então, se a gente não se revestir de amor, se revestir de Deus, né, logo cedo, a gente vai ter um dia tendencioso ao mal, infelizmente, né? Por que a gente deve ser amável, então? Porque Deus é amável com a gente, Deus é amor. Não tem como a gente estar na presença de Deus e querer ter Deus em nós se a gente não for amável também, né? É uma consequência de se vestir de Deus. A palavra de Deus diz, né, que Deus é amor e quem ama está com Deus e Deus está nele. Ou seja, não tem como a gente ter Deus e não se sentir, né, com esse amor todo dele. Muitas vezes as pessoas podem ser mal interpretadas quando tentam ser amáveis. Eu me lembro quando eu estava, né, no estágio e era uma transportadora, só tinha homens, né, e eu menininha de tudo lá, fazendo estágio, e eu era séria, e aí a minha chefe falou assim para mim, Mônica, você precisa sorrir. E eu passei sorrindo pelo refeitório, eu levei tanta piscada que eu falei, não, eles estão me paquerando, né, então a gente
Claro, precisa vir um equilíbrio, precisa haver um bom senso, né? Ser amável não significa ser atirada, ousada, né? A gente precisa entender o que realmente é esse ser amável, né? E muitas vezes também as pessoas podem pensar, mas por que ela está sendo assim? Já aconteceu com vocês? Acontece muito comigo, porque quando alguém me pede alguma coisa, mesmo que eu não conheça a pessoa, eu me esforço em ajudar. Por exemplo, às vezes eu tinha uma escola de culinária, eu não dou mais aula. Às vezes alguém me manda uma mensagem: ah, vocês ainda estão com curso de culinária? Eu falo, não, mas lá no IGA, lá em Valinhos, tem, olha aqui está o telefone. Acho que a pessoa fica pensando, mas por que ela está me ajudando? Muitas vezes a gente ajuda as pessoas, elas pensam assim, né? Eu escuto várias vezes assim, quando eu faço o áudio dos livros, ou quando eu fico, né, tentando ajudar alguém, as pessoas falam assim, nossa, mas você faz isso de uma forma tão generosa. As pessoas não conseguem entender, porque não é natural do ser humano ajudar o outro se a gente não tiver nenhuma intenção de ganhar alguma coisa em troca, né? E a amabilidade é isso, a gente se interessa mesmo, se preocupa com o próximo, sem querer nada de volta, simplesmente é o fato de ajudar, né? E algumas pessoas também podem aproveitar, nossa, então eu achei uma otária aí, deixa eu, né, ser sanguessuga, vou aproveitar. Isso acontece muito com a questão financeira, às vezes a gente quer ajudar alguém que a gente não conhece, e depois a pessoa começa a achar que isso é banco, né? E eu tenho, assim, no começo eu não sabia muito bem lidar com isso, e de tanto orar, Deus já me fala muito, assim, de uma forma muito clara, né? Essa pessoa não precisa do dinheiro, ela precisa de uma orientação, essa pessoa de oração, essa sim precisa de dinheiro. E é incrível que quando o que a pessoa precisa é financeiro, parece que não cutuca a gente de dar, né? Não arde na gente, do tipo, né? Ai, vou ter que dar. Não, a gente faz com alegria, porque isso aí vem do Senhor. Muitas vezes Deus vai colocar na nossa vida pessoas que precisam de ajudas específicas. Eu já atendi muita gente, né, na nutrição, que a mesma pessoa tendo dinheiro naquele momento, ela estava passando por um momento difícil, eu não cobrei a sessão, né? Porque, gente, dinheiro não é tudo. Tem coisa que dinheiro estraga até a situação, né? Fica, não sei, eu não gosto, tem coisa que eu não gosto de envolver dinheiro. Bom, vamos falar de dois motivos da gente ser amável. O primeiro é porque Deus é amável conosco. Lá em Efésios 2:8 diz assim: pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Então veja que a graça, né, a amabilidade e a graça, elas sempre andam juntas. Porque como que Deus vai, né, vai ter a graça por nós se não houvesse amor? Então, eles andam junto, temos que ser amáveis, porque Deus é amável conosco. E, gente, porque não tem outra resposta além de Deus é amor. Como que a gente vai representar Deus se a gente não consegue amar? Não tem sentido, né? Segundo motivo para sermos amáveis é o fato de querermos que as pessoas sejam amáveis conosco. Jesus disse em Mateus 7:12, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, em tudo, não é só naquilo que nos convém, só com as pessoas que não nos desafiam, só com as pessoas que nos tratam bem, né? Em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Muitas vezes a gente trata as pessoas conforme a nossa necessidade, a nossa conveniência, né? Se formos rudes com as pessoas, elas vão ser rudes com a gente, né? Mas se a gente for gentil, a maioria vai reagir da mesma forma, né? Teve essa semana teve um episódio de uma semana passada. O pessoal lá do restaurante passou para mim um recado de um pessoal do suco que não podia mais entregar, porque o roteiro deles não era o mesmo que o nosso. E eu mandei uma mensagem já pedindo para ela que, se caso não fosse conveniente para eles, eles me avisaram com antecedência para que eu pudesse procurar um outro fornecedor. Só que eu acho que ela não gostou, ela entendeu de uma forma assim: vai servir a gente ou cancelo, né? E ela já mandou um áudio para mim, assim, numa voz de. Não foi isso que eu falei? Aí eu peguei na hora, se a gente deixa só a carne falar, você podia falar, calma, não sei o quê. Falei, palavra gentil, a gente diminui a ira, né? A palavra de Deus diz que a palavra branda, né, suscita a ira, né? Acalma a ira, e a palavra agressiva suscita, né? Então, eu falei de uma forma bem tranquila, eu falei para ela, falei assim, olha, não, sabe o que que é? Eu não quero prejudicar vocês. Eu entendo que uma rota fora do que vocês estão acostumados
né? Vai trazer um custo a mais, né? Eu não quero bagunçar o seu roteiro, eu acho muito justo vocês terem essa forma de organização. Nossa, para quê? A mulher super ficou feliz. Ah, obrigada, porque você entende, né? Vamos ver o lado do outro também, não só as nossas necessidades. Imagina só a mulher ter que mudar os outros, ou mudar a minha rota, ou gastar mais só para deixar o suco, né? O que custa a gente, às vezes, se apertar um pouquinho para facilitar para o outro também, né? Provérbios 11:17 diz: quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando, né? Então, a gente, quando faz o bem, ele volta. Não que a gente deva fazer com intenção, mas não, né? É uma semente que você joga. E vamos entender, então, o que é ser amável. A primeira característica da amabilidade é a sensibilidade, né? A gente não consegue, eu só consegui entender o lado desse fornecedor porque eu me coloquei no lugar dele. Eu fui sensível às necessidades dele. Se a gente não quiser ser sensível, a gente não percebe nada de ninguém, né? A pessoa amável, ela é sensível aos outros, ela tem uma consciência das necessidades daqueles que o rodeiam. Filipenses 2:4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. É tão mais fácil quando a gente se põe no lugar dos outros, a nossa visão muda, né? No casamento, por exemplo, muitas vezes a gente fica inconsciente das necessidades do nosso cônjuge. A gente fica calejado já, né? A gente passa a nem parar para ouvir, nem parar para pensar nas pressões que ele está sofrendo, né? Muitas vezes chega em casa mal-humorado, a gente vai, já vai descontar em mim. Não, e o que ele passou? Eu não sei quem gritou com ele de cliente, né? Quantas vezes ele teve que se calar querendo falar. Em casa é o lugar de descanso. Se chegar em casa ainda a mulher for chata, coitado desse homem. Aonde que ele vai reorganizar o seu sentimento, onde ele vai poder encher o tanquinho dele? Às vezes você não precisa falar nada, só fica por perto, dá um abraço, seja solidária. Só de você não trazer chatice e não querer discutir, mesmo que ele chegue nervoso, né? A gente tem que pensar que a mulher, ela é auxiliadora. Ela tem que fazer pelo marido aquilo que ele não consegue fazer por si mesmo. E homem não tem sensibilidade. Nós temos. Então, vamos dar a eles a nossa parte. Isso muda tudo, né? Ele vai chegar, mesmo que ele chegue cuspindo fogo, se você for uma pessoa amável, não é para ficar engolindo sapo ou levando, né? Não. Se você vê que ele está muito nervoso, seja sábia, ora. Às vezes o homem está com fome, o homem com fome fica nervoso. Dá jantinho, deixa ele lá quietinho, vai fazer outra coisa, né? A hora que você voltar ali, ele já vai estar mais calmo. Se ele começar a falar um monte de coisa, não coloca mais lenha. Às vezes a pessoa só quer comentar alguma coisa, muitas vezes da família. Se você falar, ai mesmo, né? Nossa, porque você viu, mas que coisa, eu também acho. Não, tenta trazer o lado tranquilo. Ah, mas às vezes a pessoa teve um dia ruim. Mas se isso está acontecendo com você, é porque você é uma pessoa, né, que é generosa, você consegue resolver os problemas. Às vezes a pessoa está fazendo isso por ignorância ou por excesso de zelo, né? Dá uma acalmada. Que tem muita mulher que põe mais fogo, e já chega, o homem já. Aí é uma palavra para estourar, porque ele não pode estourar na rua, ele vai estourar dentro de casa. Quem vai levar pior ainda somos nós, né? Então, a causa de muitos problemas conjugais é a insensibilidade. Todas as pessoas que a gente encontrar hoje, amanhã, essa semana, vão precisar de amabilidade. Todas elas sofreram de alguma forma alguma coisa. E a gente simplesmente não nota na maior parte das vezes, porque a gente está prestando atenção na nossa vida, né? Às vezes você tá lá, a pessoa começa um assunto chato, você fala, ai, que saco, queria ir embora. Mas às vezes é aquele momento, a pessoa precisa de uma palavra, ela precisa só falar, né? Ou às vezes você está lá na fila do mercado, no celular, está preocupado com a sua vida e tem alguém lá angustiado, que às vezes você pode dar uma palavra, puxar uma conversa, né? Na fila do banco, na fila da escola, seja onde for, de manhã já se reveste de amabilidade. Senhor, no meu dia hoje, se tiver alguém que eu possa ajudar, coloca no meu caminho, que eu seja útil ao teu reino, que eu não fique fazendo só as minhas coisas, mas que eu consiga ajudar no reino, levar uma palavra de conforto, uma palavra de amor, né?
Encontramos muito exemplo de amabilidade e sensibilidade na vida de Davi, né? Depois que Saul morreu, Saul perseguiu tantas vezes Davi, né? E Davi teve tantas vezes a chance de matar ele, e ele não fez, porque ele sabia que perante Deus ele tinha que respeitar uma autoridade. E quando Saul morreu, Davi chega para um dos seus empregados e fala assim: ó, vai e procure qualquer pessoa da família de Saul que eu possa prestar né, favor, que eu possa, né, mostrar a minha amabilidade. E descobriram, né, um homem que era neto de Saul, ele era filho de Jonatas, e ele não tinha os dois pés. O Davi trouxe ele e disse, né, ele já pensou, nossa, eu vou morrer, né, porque eu sou da família lá, da dinastia de quem perseguiu tantas vezes o rei Davi, né, e Davi fala: não, olha, eu vou te devolver não tenha medo, eu vou te devolver todas as terras que você perdeu, e eu quero que você coma a minha mesa todos os dias da sua vida. Gente, ele não só restituiu uma questão financeira, às vezes é fácil a gente fazer um Pix, a gente fazer, né? Às vezes a parte mais fácil é dar o dinheiro, né? Mas aquela coisa de caminhar junto, né, de dar uma palavra. Às vezes a gente pensa, mas como é que eu vou ajudar tal pessoa, né? A gente está passando por uma situação dessa, tentando ajudar uma família. Eu não tenho o recurso que ela precisa, mas eu posso ser ali uma ponte para quem tem. Eu posso fazer isso chegar em quem tem para dar, né? Às vezes é uma oração que você faça por aquela pessoa, Deus vai dar o jeito certo. Não é só dinheiro, é o tempo, é a preocupação, é levar um bolo, é mandar uma mensagem perguntando se a pessoa está bem, né? São pequenas atitudes que mostram que a gente não está preocupada só com a nossa vida. E Davi fez isso pela família de Saul, que ele podia estar, nem aí, né? Segunda característica, então, primeira, a característica é sensibilidade. A segunda característica é dar apoio, né? Uma pessoa amável oferece apoio, ela edifica as pessoas, ela tem cuidado com o que ela diz, né? Muitas vezes a gente fala ou nem fala, né? Às vezes o silêncio também é tão ruim quanto a gente dá uma palavra ruim. Né, a gente tem que dar palavras de apoio, né? A palavra de Deus diz que sejam as nossas palavras, palavras de encorajamento, palavras de bênção. Provérbios 15:4 diz: as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente, né? Então, muitas vezes as pessoas dói mais uma palavra, acho que do que um soco na cara, né? Dói mais um silêncio do que uma agressão. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, as nossas palavras. As palavras machucam, as palavras rotulam, né? Muitas vezes a gente fala, mas porque olha que bagunça, você é um bagunceiro. Pronto, você está fadando aquela pessoa ao fracasso, né? Quando tiver que falar alguma coisa, nunca fala que a pessoa é. Pode falar até que a pessoa está, ó, nesse momento você não está fazendo legal. Né? Não já falar, porque você é isso, você é aquilo, porque a pessoa, às vezes, ainda mais se a gente tiver autoridade sobre a vida da pessoa, isso acaba se tornando uma palavra de maldição, né? A gente precisa dar apoio moral, tomar cuidado. A Bíblia fala que a língua, ela pode destruir, né? Ela pode incendiar, ela tanto pode dar vida como trazer morte. E diz que a gente domina sobre todas as coisas, mas o homem não consegue dominar a própria língua, né? Provérbios 10:23 diz: os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros, né? Pessoas amáveis não deixam os outros constrangidos. Tem gente que às vezes gosta de fazer uma piadinha só para dar uma constrangida, né? Não vale a pena. Eu me lembro que meu filho tinha ele tinha o costume de falar alguma coisa para mim que eu ia me deixar em choque, depois ele, brincadeira, né? Não sei o que lá, brincadeira. Eu falei, filho, não faça isso. Porque você fala, você cria em mim o sentimento. Depois, se você fala que é brincadeira, você não deixou de contar uma mentira e acabou me magoando. Então, não tem graça nessas coisas de é brincadeira, né? Vamos falar isso para a pessoa, depois a gente fala que é mentira. Para quê? Que a gente vai deixar uma pessoa chateada? Não precisa. Né? Essas brincadeiras não são legais. Né? Então, até que ponto a gente tem oferecido apoio às pessoas com as nossas palavras, né? Você está mais encorajando ou desanimando as pessoas? Está mais edificando ou derrubando? Está elogiando ou está implicando? Quando a gente olha, gente, para os defeitos, eles crescem de uma maneira que a gente não vê as qualidades. Começa a ver as qualidades, né?
Se você fixa as coisas naquilo que a pessoa é, nas características que ela é, nas coisas que não te agradam, você nem vai conseguir enxergar aquelas que são a favor, porque cresce de um jeito e o inimigo usa isso contra, e principalmente em relacionamento. Por exemplo, se você é casado com um homem, vamos supor, vou dar um exemplo qualquer, que o homem é acelerado. Aí você vai ficar, nossa, mas como ele tem pressa? Ah, nossa, que saco. Nossa, lá vem ele. Você já começa a olhar só isso. Muda o seu pensamento. Começa, nossa, como ele é organizado, né? Ele organiza o tempo para tudo dar tempo. Olha que bom. Pronto. Acabou a implicância, você começa a ver um outro lado. É aquela questão, né? Você olha mais o copo vazio ou o copo cheio? Né? Então a gente pode escolher a que tipo de pensamento que a gente vai ter e a gente vai acabar tendo emoção de acordo com esse pensamento, né? Se Deus lhe desse R$ 1 por cada palavra amável que você fala, né? E te tomasse outro R$ 1 por cada palavra ríspida, ou implicante, ou negativa que você falava, você ficaria rico ou pobre? Né? Vamos pensar nisso. Vamos começar a pensar sobre aquilo que a gente fala. Vamos começar a colocar, né, vigília na nossa língua. Começar a parar. Às vezes, meu marido chega, me dá uma vontade de contar alguma coisa, mas eu penso assim, não vou falar não, isso aí é fofoca. Isso aí foi coisa que eu botei na minha cabeça. E a gente tem essa tendência, às vezes, de compartilhar com alguém um pensamento, mas nisso a gente já está degrimindo, às vezes, alguém sem querer. Sem querer. Se eu parar para falar para ele alguma coisa que, porque não sei quem falou de não sei quem, ou eu vi não sei quem, não sei o que lá, pronto, já tá ali falando de outra pessoa. A gente tem que, tentar não falar, porque isso acaba se tornando um hábito e a gente para com essa mania. Tem gente que se encontra, só fala dos outros, só fala de pessoas, né? A gente não tem que falar de pessoas, a gente tem que falar sobre coisas, sobre Deus, evitar falar de pessoas, né? Exemplo de José, por exemplo. José, ele parecia que tudo estava errado na vida dele, né? Os irmãos dele tratavam ele que nem lixo. E quando ele se tornou um homem poderoso, ele teve a chance de pelo menos falar alguma coisa do tipo: olha o que vocês fizeram comigo, olha agora quem eu sou. Mas pode deixar, viu? Não vou ser igual a vocês. Não, ele simplesmente, com as suas palavras, ele quis ainda trazer conforto. Calma, não fiquem temerosos, né? Tudo que aconteceu comigo foi Deus quem permitiu para que hoje muitos não morressem. Muitas vezes acontece da gente, por exemplo, alguém tá vindo buscar uma coisa, a pessoa tá atrasada. Você pode deixar a pessoa um pouquinho mais apavorada de falar, nossa, olha, eu tô com pressa. Ou você pode falar, calma, tudo bem, não tem problema, acontece. Acabou. Às vezes você tá na fila do caixa, a menina tá lá aprendendo. Se você fizer cara de, né? Imagine o faniquito que essa pessoa vai passar. Agora você fala, olha, fica tranquila, não se preocupa, já aconteceu comigo. Ou alguma coisa que conforte aquela pessoa, não custa nada, né? Ai, tudo bem, não se preocupa, olha, vem em paz, que dá tempo, eu te espero, né? Ou alguém faz uma tremenda de uma coisa, né, que prejudicou você até às vezes no seu trabalho. Quantas vezes aconteceu, fornecedor não entregou a carne no dia porque o sistema pifou, a pessoa pede 1000 desculpas, eu falo, olha, acontece, nós vamos resolver, mas fica tranquila, eu sei que não foi culpa tua. Pronto, eu não podia falar para ela simplesmente, nossa, presta atenção, hein? Olha, quase não sei o quê, hein? Isso não pode acontecer de novo. Para quê? Que diferença vai fazer? Essa pessoa vai gostar muito mais de mim porque eu tratei com humanidade do que com crueldade. E sem querer, às vezes a gente quer fazer isso, né? Bom, boas palavras podem reconstruir uma ponte de relacionamento desgastado. Às vezes uma pessoa, né, que você tá lá, que você não tá se dando muito bem, às vezes uma palavrinha pode mudar tudo, né? Terceira característica, tenha empatia. As pessoas apreciam quando a gente tem empatia por elas. Né? É isso que a gente está falando até agora, se colocar no lugar do outro. A pessoa deu mancada com você, tenta ver pela perspectiva dela. O que será que aconteceu na vida dela para ela chegar a ponto de fazer isso? Né? Vamos ter empatia. Né? Em 2 Timóteo 2,24, Paulo diz que a amabilidade é uma marca de uma liderança espiritual. Né? A gente tem que ter esse serviço no nosso coração. A gente está disposto a ser amável. A gente tem que ter empatia pelas pessoas. A gente tem que se empolgar pelas conquistas das pessoas, a gente tem que ficar feliz quando a gente vê que as pessoas estão progredindo, né?
celebrar pequenas coisas. Muitas vezes a gente só quer celebrar grandes coisas, grandes conquistas. O nosso cérebro fica até desacostumado, gente, a ser feliz. Se aquela pessoa que só fica esperando o dia da promoção, só fica esperando o dia. Vamos ser felizes com as coisas pequenas, do tipo, ai, que bom que hoje eu acordei, hoje eu tô bem de saúde, meus filhos estão tudo bem, né? Começar a se acostumar, a se alegrar com as coisas cotidianas, né? Do ordinário, não só do extraordinário, né? Celebrar pequenas coisas. O maior exemplo, gente, de empatia é Jesus. Em João 11:35, a gente lê que Jesus chora no sepultamento de Lázaro, né? Ele é chamado de a benignidade de Deus. A gente lê com frequência nos evangelhos que Jesus era movido por compaixão. Então, se você quiser saber o que é amabilidade, basta olhar para Jesus. Aprenda a ser amável, sendo sensível, oferecendo apoio, tendo empatia. A quarta característica, seja sincero. Às vezes a amabilidade, gente, tem um preço, porque ser amável não é só passar a mão na cabeça dos outros e falar amém. Ser amável é também você ser sincero, né? E você precisa praticar isso dizendo a verdade para as pessoas. Provérbios 27:6 diz: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Quantas vezes a gente precisa exortar alguém em amor, e é necessário, porque isso é lealdade. Você não vai ver a pessoa indo para um mau caminho e vai ficar na tua, ai, cada um com seus problemas, já tem os meus. Não, não. Se Deus te colocou na vida de alguém, né, seja leal. Fale, olha, eu tô aqui para te falar a verdade. A palavra de Deus diz que tá. A pessoa tem livre-arbítrio, mas cabe a nós, né, também falar a verdade. A amabilidade também é ser sincero. O amor tem que ser firme, né? Às vezes é preciso confrontar em amor. Assim como a gente faz com os nossos filhos, a gente não fala assim para tudo. O não também é amor, né? A gente está direcionando. Eu estou fazendo já o estudo de amanhã, fala a questão do mandamento. A gente pensa que mandamento é sempre uma questão de restrição, né? Mas não, o ensino é pelo amor, é para você ver a pessoa indo por bons caminhos. Né? Ensino também é você dizer para a pessoa, não convém que isso seja feito, é melhor assim do que assado, né? Isso também é disciplina. Bondade é você ser sincero, se importar, para confrontar e dizer, não vou deixar você, né, se destruir, não vou ficar parado observando você estragar a tua vida, né? E seja espontâneo, a quinta característica. Não espere ser amável, faça sempre que tiver oportunidade. Né? Às vezes as pessoas falam assim, ai, não sei se eu devia ter feito isso nessa hora. Se Deus falou para você fazer, faça, né? Porque se a gente ficar esperando o momento certo de mandar uma mensagem, de dar um telefonema, de falar uma palavra, esse momento pode passar, né? A maior inimigo da bondade, gente, é a falta de tempo. Ah, eu não tive tempo de fazer uma visita. Ah, eu não tive tempo de mandar uma mensagem. Ah, eu tô muito ocupada para dar um telefonema, né? A gente não pode deixar para depois, senão depois a gente se envergonha até de não ter feito, né? Se tratando de amabilidade, boas intenções não adiantam, não valem. Tem que ter a prática, né? A gente precisa, é o amor em ação. E as oportunidades talvez não durem até você se resolver, né? Muitas vezes a amabilidade tem um preço, ela vai demandar tempo, dedicação, amor, né? Hoje era um dia que eu tô assim meio esquisitinha também de gripe, não sei se é porque ontem o Antônio não estava muito bom, essa noite eu não dormi direito, e eu também estava com vontade de pular na cama um tempinho, assim, meio fechadinho. Falei, não, meu compromisso é sentar lá e falar de Deus, e, né? Porque a gente tem que se comprometer. Não é só a gente, são as pessoas que Deus está colocando no nosso caminho para se revelar através de nós. Deus trabalha em nós para trabalhar através de nós. E se parar em nós, não tem o através, né? Precisa transbordar. E a gente precisa se encher de Deus para transbordar, não pode parar só na gente, né? A gente precisa alcançar pessoas. Então, isso vai depender de tempo, dedicação, desvencilhar-se só das suas prioridades. Às vezes, o seu vai ter que ficar para depois, né? Em favor de muitos. O maior inimigo da bondade ou da amabilidade é a falta de tempo.
Então, essa semana eu tenho um desafio para vocês, né? Para que vocês procurem pessoas para ser amáveis. Reserve um tempo para responder a essa pergunta: como poderia ser amável esta semana? Né? Como eu posso ser sensível? Lembra dos passos, ser sensível, ter empatia, olhar através do ponto de vista do outro. Começa dentro da tua casa, né? Como eu posso ser amável dentro da minha casa? Às vezes eu tô fazendo estudo, hein? Tô fazendo coisa para Deus. Mas meu filho tá lá assistindo televisão, eu falo, eu vou parar agora, eu vou lá, vou dar um abraço, vou assistir alguma coisa com ele no celular, vou perguntar se ele quer brincar de alguma coisa, também vou sair daquilo que eu programei, né? E a gente tem que fazer isso pelas pessoas. Então, eu queria que vocês pensassem essa semana, né? Uma forma de ser amável com as pessoas. Então, esse livro, ele sugere um projeto para você fazer uma listinha de 7 pessoas para quem você possa demonstrar amabilidade. Anote como você poderia ser amável com elas essa semana e peça para Deus te dar oportunidades de ser amável com uma por dia. Não precisa sair já ligando para todo mundo. Não, segunda-feira eu vou fazer alguma coisa por alguém dessa lista que eu anotei. E Deus vai mover para isso acontecer. Seja uma mensagem, seja orar por ela, né? Seja, Deus vai dar a oportunidade. A gente põe no papel e a gente ora para que Deus nos dê a oportunidade de ser amável. E toda vez que isso lhe custar um preço, lembra que para Deus também custou um preço muito caro, né? E ele pagou todas as dívidas por nós. E se a gente quer demonstrar quem a gente serve, em quem a gente crê, o mínimo que a gente tem que ter é amor ao próximo. Ok, queridas? Deixa eu parar aqui a gravação.